E aí, concurseiros, pronto para mais uma jornada? Então hoje iniciamos a segunda fase, pessoal, a nossa segunda videoaula, hashtag 106, falando de pensão por morte. Então se você caiu de paraquedas aqui agora, o que você vai fazer? Você vai voltar lá e vai assistir a hashtag 105, tá? Porque ela vai dar ali o direcionamento, o pilar do nosso rol de dependentes, antes de você entrar no assunto pensão por morte propriamente dito, tá? Esse assunto foi dividido em 4 partes. E hoje a gente começa a nossa segunda parte, então as primeiras regrinhas aí falando de pensão por morte. Estamos no último benefício aqui do nosso curso regular, tá, pessoal? Então já falamos aí de aposentadoria, de auxílios, de salário maternidade, e vamos aqui para esse benefício que teve tanta mudança, que foi tão modificado pela emenda 103 de 2019, né? A famigerada reforma da Previdência. Então, vamos lá, pessoal. Vamos lá para o artigo 201 da Constituição. A Previdência Social será organizada sob a forma do Regime Geral de Previdência Social de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e atenderá na forma da lei a 5, que interessa aqui pra gente. Pensão por morte do segurado, homem ou mulher, ao cônjuge ou companheiro e dependentes, observado disposto no parágrafo 2º. O que diz o nosso parágrafo 2º? Nenhum benefício que substitua o salário de contribuição ou o rendimento do trabalho do segurado terá valor mensal inferior ao salário mínimo. Então, informação importante. A pensão por morte não pode ser inferior ao salário mínimo. Então, aqui no parágrafo 2º ele traz uma coisa muito importante para a gente. Então, vamos lá, pessoal. Quem são os beneficiários? Os dependentes do segurado, que estão lá no artigo 16, a união homoafetiva também dá direito à pensão por morte. Acabamos de ver isso aqui na hashtag 105, tá? Acabamos de ver lá. Quais são os dependentes do artigo 16? Primeira classe, segunda classe, terceira classe. Tá com dúvida? Caiu de paraquedas aqui? Assiste o 105. Assiste porque vai ser importante para você, tá? Então, vamos lá. Carência. Não há período de carência para concessão do benefício. Então, pensão por morte não tem carência. A gente já viu lá também nas aulas de carência, né? O que tem carência, o que não tem carência. Renda mensal inicial. Então, a pensão por morte concedida a dependente do segurado do regime geral será equivalente a uma cota familiar de 50% do valor da aposentadoria recebida pelo segurado ou daquela que teria direito se fosse aposentado por incapacidade permanente na data do óbito, acrescida de cotas de 10% por dependente até o máximo de 100%. Então, olha só que interessante, pessoal. Então, se ele já era aposentado, o valor vai ser o quê? 50% da aposentadoria, mais 10% por dependente até chegar a 100%. Se ele ainda não era aposentado, o que ele está falando aqui? Eu vou ter que transformar o que ele recebia em aposentadoria e calcular a pensão em cima dessa transformação de aposentadoria. Fique tranquilo, vocês vão ver isso aqui como é que funciona no nosso bloco 4. O último bloco é só para a gente mostrar como é a aplicação disso daqui, tá? Então pode ficar bastante tranquilo. Vamos lá, pessoal. Vamos lá para o artigo 23, aí a gente vai ter aqui a operacionalização do pagamento e as regrinhas pertinentes. Vamos, porque a gente tem um detalhe aqui muito importante para ficar atento em fins de prova. Vamos lá. A pensão por morte concedida a dependente do segurado do regime geral de previdência social ou de servidor público federal será equivalente a uma cota familiar de 50% do valor da aposentadoria recebida pelo segurado ou servidor, ou daquela que teria direito se fosse aposentado por incapacidade permanente na data do óbito, acrescida de cotas de 10 pontos percentuais por dependente, até o máximo de 100%. Até aqui o que a gente já viu, né? Mas você viu aqui que pegou também o pessoal servidor público, então pega o regime geral e pega o pessoal do RPPS também. Parágrafo 1º. As cotas por dependente cessarão com a perda dessa qualidade e não serão reversíveis aos demais dependentes, preservado o valor de 100% da pensão por morte quando o número de dependentes remanescentes for igual ou superior a 5. Então, olha só, se o número de dependentes é igual ou superior a 5, que é 50 mais 10 por dependente, é claro que isso aqui vai dar 100%, tá? O que é importante aqui é uma mudança que acontece em 2019 e antes de 2019 a regra era outra. Então ele fala aqui, ó, que não serão reversíveis aos demais. Quando um dependente perde a cota dele, não vai haver a reversão.
antes de 2019 havia a reversão, tá? Então aquela cota passava a ser dividida para os demais. O que ele está dizendo aqui é que a cota desse não será dividida entre os demais, tá? Então, primeira observação importante. Parágrafo 2º, ó, na hipótese de existir dependente inválido ou com deficiência intelectual, mental ou grave, o valor da pensão por morte de ictrato caput será equivalente a 100% da aposentadoria recebida pelo segurado ou servidor ou daquela que teria direito se fosse aposentado por incapacidade permanente na data do óbito, até o limite máximo de benefícios do regime geral da Previdência Social. Então, olha só que interessante. Se eu tenho um dependente inválido ou com deficiência intelectual, mental ou grave, esquece esse negócio de 50 mais cota de 10. É 100% da aposentadoria. Então, direto, já reverte 100%, então vai receber ali o integral que vinha recebendo da aposentadoria. Tá? Então, veja que interessante. E veja como ter um inválido ali no rol de dependentes pode mudar tudo em relação ao cálculo do benefício. Tá? Seguimos. Prazo de recebimento. Então, a pensão por morte será devida ao conjunto dos dependentes do segurado que falecer, aposentado ou não, a contar da data. E aí ele vai trazer as datazinhas de pagamento. Ó. Do óbito, quando requerida em até 180 dias após o óbito, para os filhos menores de 16 anos, ou quando requerida no prazo de 90 dias, para os demais dependentes. Do requerimento, quando requerida após o prazo previsto no inciso 1, ou da decisão judicial no caso de morte presumida. Tá? É aquele caso que não dá para saber ali, a pessoa teve uma tragédia, uma catástrofe, a pessoa está há anos desaparecida, e aí presume-se a morte dela, você entra com uma ação de morte presumida e o juiz vai determinar. Tá? Então, terceiro caso aqui, bem tranquilo também. Causas que levam à perda da pensão pelo dependente. 1. Perde o direito à pensão por morte após o trânsito em julgado, condenado pela prática de crime de que tenha dolosamente resultado a morte do segurado. Ou seja, matou o segurado, tá? Vai ter direito à pensão? Não, vai ser excluído dos rolos do dependente. Tome cuidado, pessoal, porque ele fala de trânsito em julgado, ou seja, não pode haver mais recurso da decisão, e ele fala dolosamente. O crime tem que ser doloso, tem que haver intenção de matar. Então, o homicídio culposo não vai excluir do rol de dependentes. Tá? Então, a pessoa vai estar ali e vai poder gozar do benefício normalmente. Então, repare, trânsito em julgado, não cabe mais recurso, e dolosamente, agiu com intenção de matar. 2. Perde o direito à pensão por morte o cônjuge, o companheiro ou a companheira, se comprovada a qualquer tempo simulação ou fraude no casamento ou na união estável, ou a formalização desses com o fim exclusivo de constituir benefício previdenciário, apuradas em processo judicial no qual será assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa. Então, aqui é o seguinte, pessoal, a pessoa simular um casamento, simular uma união estável, só para outra pessoa ter direito ao benefício. Então, se não há a união estável propriamente dita, se não há o casamento, se a ideia é apenas fraudar para deixar um benefício para alguém, geralmente acontece isso quando a pessoa não tem independente, né? Aí ela vai escolher alguém que ela gosta ali e vai tentar criar uma situação para que ela tenha direito a algum benefício. Então, verificada a fraude, movido o processo judicial pertinente, garantido a ampla defesa e o contraditório, tá? A pessoa vai ser excluída do rol de dependentes. Seguimos, pessoal. O dependente deficiente que exerce atividade remunerada como MEI. Então, olha só que interessante. Ó. O exercício de atividade remunerada, inclusive na condição de microempreendedor individual, não impede a concessão ou manutenção da parte individual da pensão do dependente, com deficiência intelectual, mental ou com deficiência grave. Tá? Então, olha só, aqui é uma maneira de proteger esse deficiente. Tá? Porque, de repente, ele consegue ali desenvolver uma atividade como o MEI, dependendo do grau de deficiência, e se não tivesse essa regra, ele ia ser excluído, porque ia se verificar, um inválido trabalhando, e aí excluiria ele, porque como inválido ele teoricamente não poderia trabalhar. Então, aqui é uma maneira de preservar o MEI, tá? Para que ele não perca ali a sua cota de pensão. Seguimos, pessoal. Ação judicial para reconhecimento da condição de dependente. Aqui a gente vai ter 4 regrinhas, pessoal, muito interessantes, tá? Então vamos acompanhar aqui, eu vou lendo as regrinhas e vou fazendo os comentários pertinentes. Ó. 1. Ajuizada a ação judicial para reconhecimento da condição de dependente,
este poderá requerer a sua habilitação provisória ao benefício de pensão por morte, exclusivamente para fins de rateio dos valores com outros dependentes, vedado o pagamento da respectiva cota até o trânsito em julgado da respectiva ação, ressalvada a existência de decisão judicial em contrário. Então aqui a ideia é o seguinte, pessoal, habilita ali a pessoa e já pode ir separando a cota dela, tá? Já pode ir deixando esse dinheiro reservado. Só que ele fala aqui que você não pode pagar a pessoa, porque depois se ela perder, se ela não for dependente, como é que vai fazer para recuperar esse dinheiro? Então você já habilita e já pode deixar esse dinheiro separado. Mas só que ele finaliza ainda dizendo que o juiz pode decidir o contrário, o juiz pode determinar o pagamento, de acordo com o caso concreto. Com a situação, ele pode determinar que a pessoa já fique recebendo, tá? Mas a regra geral, a priori, é a pessoa não receber. Tá? Vamos lá. 2. Nas ações em que o INSS for parte, este poderá proceder de ofício à habilitação excepcional da referida pensão, apenas para efeito de rateio, descontando-se os valores referentes a esta habilitação das demais cotas, vedado o pagamento da respectiva cota até o trânsito em julgado da respectiva ação, ressalvada a existência de decisão judicial em contrário. Mesma coisa, o INSS está no processo. Ele já pode pegar, já separar a cota dessa pessoa, calcular a cota, habilita ela, calcula e vai separando o dinheiro. Tá? Se lá na frente a ação for procedente, ela vai ter direito e o dinheiro já vai estar separado. Tá? O que não pode é de ofício começar a efetuar o pagamento. Salvo se o juiz determinar. Se o juiz mandar pagar, vai pagar. Se não, faz a habilitação e fica ali guardando, esperando ali com o dinheiro. 3. Julgado improcedente a ação, o valor retido será corrigido pelos índices legais de reajustamento e será pago de forma proporcional aos demais dependentes, de acordo com as suas cotas e o tempo de duração de seus benefícios. Tá? Perdeu a ação, não é dependente, esse valor que foi separado, reverte ele em rateio para aqueles que são dependentes de verdade. Tá? Então essa aqui é a ideia. 4. Em qualquer caso, fica assegurada ao INSS a cobrança dos valores indevidamente pagos em função de nova habilitação. Tá? Então ele garante ali o INSS correr atrás ali para evitar prejuízo, tá? No caso aí de nova habilitação, de ter surgido um novo dependente. Tá bom? Aqui mais um direito para preservar a autarquia federal. Então, regrinhas bem interessantes, tá? Daria para fazer várias questões envolvendo isso aqui, questões bem interessantes, é bom ficar bastante atento. Vamos lá, pessoal. Pagamento de alimentos por decisão judicial. Olha só que interessante. Ó. Na hipótese de o segurado falecido estar na data de seu falecimento obrigado por determinação judicial a pagar alimentos temporários a ex-cônjuge, ex-companheiro ou ex-companheira, a pensão por morte será devida pelo prazo remanescente na data do óbito, caso não incida outra hipótese de cancelamento anterior do benefício. Então, olha só, se não tem outra hipótese de cancelamento anterior e ele está pagando pensão para ex-cônjuge, ex-companheiro ou ex-companheira, pessoal, não é para o filho do ex-cônjuge, não é para o filho da ex-companheira, tá? Repare que é pensão temporária para o ex-cônjuge propriamente dito, para o ex-companheiro propriamente dito. Então, a pessoa vai ter direito à pensão até o prazo do pagamento dos alimentos terminarem, tá? Repare que ele fala até que é provisório, alimentos provisórios, tá? Então imagina o seguinte, o segurado faleceu, ele ainda tinha 10 meses de pagamento de alimentos para pagar, então a pessoa vai ter direito ao quê? 10 meses em relação à pensão que o dependente atual esteja recebendo. Se for 15, vai ter direito a 15. Se for 20, vai ter direito a 20, tá? Então é assim que vai funcionar, tá? Então não vai ficar, ele estava recebendo alimentos, aí agora morreu, aí vai ficar recebendo como dependente para sempre? Não, vai ficar recebendo até o prazo findar, o prazo acabar, tá? Por último, óbito ocorrido após a perda da qualidade de segurado, acho que a gente já viu isso. Em regra, não será concedida a pensão por morte aos dependentes do segurado que faleceram após a perda da qualidade de segurado. No entanto, caberá a concessão da pensão aos dependentes, mesmo que o óbito tenha ocorrido após a perda da qualidade, desde que na data do óbito o segurado já tenha implementado todos os requisitos para a obtenção de uma aposentadoria. Então, pessoal, o que a gente tem aqui? Duas regrinhas. Ó, perdeu a qualidade de segurado e não preencheu o requisito da aposentadoria, não vai ter nada, não tem benefício. Lembra? Solidariedade. Solidariedade. Não vai receber ali, tá? Fica para o Estado para dividir para toda a sociedade.
Tá? Agora, preencheu o requisito para concessão de aposentadoria, mesmo havendo a perda da qualidade de segurado, vai ter direito à pensão por morte, vai ter direito ao benefício. Tá? Então, primeiras regras aí da gente falando de pensão por morte, tá, pessoal? Viu muita coisa aqui importante. Anote e destaque aquilo que você acha que pode te trazer algum tipo de problema na hora da prova, tá? Fechamos então aqui a nossa segunda parte. Não se esqueça, como eu sempre peço, por favor, me ajuda a crescer esse canal, curtir, compartilhar e se inscrever. Até o próximo vídeo.